Louvado seja o nome do Senhor. Ontem mesmo no início do culto, o Senhor me inspirou a estar falando sobre isso. Isso que hoje nós estamos vivendo, que nós devemos dar glória a Deus diante das provas, das lutas, das dificuldades, né? Porque Satanás está dando tiro no próprio pé mais uma vez. Porque o diabo, ele só pode agir até onde Deus permite ele agir. Bom, eu creio que eu não fui imprudente, nenhum de nós aqui fomos imprudentes, certo? Então, houve uma permissão de Deus. Existe a vontade perfeita de Deus e a vontade permissível. A maioria das pessoas estão vivendo na vontade permissível de Deus, que era aquilo que Deus permite. Às vezes não é nem vontade de Deus, mas Deus permite por causa da sua vontade permissível. Mas a vontade perfeita de Deus é a vontade, como diz, perfeita de Deus. E tudo que é perfeito, segundo a vontade de Deus, vai acontecer para a glória de Deus, né? Vai acontecer segundo a natureza de Deus, e não a natureza dessa terra, desse sistema que é caído e corrupto. Agora, a vontade permissível pode acontecer coisas ruins, né? Como esta que aconteceu. Então, vamos dar glória a Deus, porque o inimigo deu um tiro no próprio pé mais uma vez. O Senhor, na quinta-feira, ele disse que provisão está chegando neste ministério, em nossas vidas, esse altar. Então o inimigo ele vai tentar de alguma forma nos entristecer, nos desestimular, nos desestabilizar, certo? Mas ele se ferrou, porque eu estou louvando ao Senhor Jesus. Triste estou, né? Por causa que é uma perca, né? Tem um valor emocional, porque foi a primeira, né? Primeira caixa, ventilador recém-comprado também, tudo com muito esforço. Mas eu estou zangado ao mesmo tempo, e zangado com o diabo. Eu dei até 21 horas para ele vir trazer aqui tudo aquilo que ele levou, porque não é meu. Se fosse meu, né, eu estaria nem aí. Agora é do meu Senhor. Nas coisas do meu Senhor ninguém toca, diabo nenhum toca. Ok? Então vamos aguardar até as 21 horas aí, amém? No nome de Jesus. Senão eu vou atrás dele. Já falei para ele já. Falei, pode devolver, senão eu vou atrás de ti, seu maldito. Mas Deus é bom, glória a Deus. Então, aquilo que o Senhor ontem me inspirou a falar, hoje nós estamos a viver. Então eu dou glórias ao Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, pela sua bondade, por sua fidelidade e também por sua permissão para que coisas saiam, para que novas cheguem em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Deus. E nós estamos sendo forjados ainda mais fortes, né? Eu perguntei da minha mãe antes de sair, antes de comunicar a ela o que aconteceu. Está com o coração guardado? Ela ficou, ai meu Deus, o que é? Fala logo, não sei o que. Está com o coração guardado? Tá ou não está? Não é? E esse é o tempo em que nós devemos guardar os nossos corações, porque é aí que o inimigo está agindo, nesse tempo. Ele está agindo nas emoções, agindo nos sentimentos, agindo nos pensamentos, agindo nas intenções do coração. Então é um ataque assim que ele está ferrenho. E nós estamos nos últimos dias para virar o tempo. Estamos nos últimos dias para virar a estação. Está chegando uma nova unção, está chegando um novo tempo, está chegando uma nova estação, um novo ano, que é o ano da aceleração. Aleluia. Então ele está desesperadinho, está com medinho. E eu estou nem aí para ele. Tem alguém que está aí para ele ou está nem aí? Diga, eu estou nem aí para o diabo. O diabo que o carregue. Em nome de Jesus, amém? Eu estou nem aí para ele que lute. Ele que lute, né? Eu vou arrebentar com ele, em nome de Jesus, amém? Quem está comigo para arrebentar ele aí pelos próximos dias? Ele vai se ver comigo. Glória a Deus. Ligou para mim.
Deus é bom. Glória a Deus. Paz, meu amado. Deus é bom, meus queridos. Conectar, né? Sim. Mas glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Amém? Então vamos lá. Tem uma mensagem da parte de Deus para entregar a cada um de nós, para liberar nesse altar, neste sexto dia profético, sexta noite profética, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode cumprimentar alguém que você não cumprimentou ainda, que não mora na sua casa, e dizer: olha, alegre-se porque coisa boa está chegando. Olha lá, vamos lá. Diga: alegre-se porque coisa boa está chegando. Alabassuricandarabachea. Oh, estão chegando coisas boas. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Coisas boas estão chegando. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Alegre-se, pastor, que coisas boas estão chegando. Eu creio, meu amado, eu creio. Eu tomo posse dessa palavra em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Queridos, a mensagem que eu tenho a liberar aqui, neste altar, sobre cada um de nós, aos nossos corações, sobre o nosso espírito é: por que o profeta não pode enriquecer? Por que o profeta não pode enriquecer? Porque o pastor não pode enriquecer? Porque o apóstolo não pode enriquecer? Porque o mestre, o evangelista não pode enriquecer? Porque os sacerdotes não podem enriquecer? Não é? É um princípio espiritual. Esta é uma revelação que eu quero compartilhar com todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente hoje o que nós mais vemos são sacerdotes enriquecendo, sim ou não? São sacerdotes, né? Cada vez mais acumulando fortunas, construindo patrimônios milionários, certo? Bilionários, arrecadando muitas coisas, muito dinheiro, ano após ano, ok? E interessante é que na velocidade que estes sacerdotes eles estão enriquecendo, o povo não está. Quem já observou isso? O povo continua na mesma, ou pior, não é? Porque estes têm usado da fé das pessoas para enriquecer. Há um termo chamado vendilhões. Estes são os vendilhões da fé. Eles vendem fé. É a campanha daquilo, campanha daquilo outro, né? É a fogueira não sei do que, certo? É o objeto ungido, tem até o bafo ungido que a pessoa compra, entendeu? Ela compra para soltar na casa lá o bafo e está expulsando todos os demônios, enfim, estão vendendo fé. E o pior é que os bestas compram. Você vai nesses lugares, eles estão lotados, abarrotados de pessoas. Eles mexem com o emocional dessas pessoas, eles mexem com a fé dessas pessoas. E essas pessoas, elas são induzidas a depositarem seus dinheiros, aquilo que tem e aquilo que não tem, diante deles. Há até algumas denúncias registradas de pessoas que passaram terreno para o nome da igreja, passaram transportes, foram induzidas a isso, em nome de uma fé, de uma ação de fé, certo? Mas você vê que estes que estão agindo dessa forma, essas pessoas que estão entregando até o que não podem, em nome da fé, estes não estão prosperando. Quem aqui já observou isso? Estão na mesma ou na pior. Por outro lado, estes sacerdotes estão prosperando não, enriquecendo. Perdão.
Se você olhar os carros que eles andam, são carros de luxo, até blindados. Os lugares onde eles moram são coberturas. Tá? Se você olhar a estrutura, né, das sedes, são estruturas incríveis. E nada contra, tudo isso é bom, se for feito da forma correta, aleluia. Se for adquirido da maneira bíblica, da maneira correta, justa, tanto diante de Deus como diante dos homens, de maneira lícita, não ilícita como tem sido. Sabe o que é bíblico? É o sacerdote ele ser próspero e o povo ser muito mais do que ele. É o sacerdote ter condições financeiras e o povo ter muito mais do que ele. Isto é bíblico. Isso que nós temos visto, isso que tem saído aí nas mídias, não é bíblico. O sacerdote enriquecendo e o povo morrendo, muitas das vezes de fome, doentes e enfermos. Isso não é bíblico, ok? O pastor, o profeta, ou qualquer um dos sacerdotes da casa de Deus, não podem enriquecer. Diga, não podem enriquecer. Eles não podem ter todas as suas necessidades supridas. Sempre tem que haver alguma necessidade. Então, se você não nasceu para ser sacerdote, não se atreva a ser não, pelo amor de Deus. Se você não nasceu para ser pastor, para ser pastora, não queira. Se não nasceu para ser apóstolo, apóstolo, não queira. Se não nasceu para ser profeta, profetiza, não queira. Evangelista, homem ou mulher, não queira. Mestre, homem ou mulher, não queira. Pelo amor de Deus, não se meta que é bucha. Amém? Agora, se você nasceu para isso, alinhe-se o quanto antes a isso, porque isso vai trazer o quê? Abundância de vida para você. Você está condenado, condenada a prosperar somente se for dessa forma. Amém? Mas o que nós mais hoje temos visto são pessoas que não querem estudar, não querem trabalhar, né? Não querem... Exatamente. E como? Da maneira mais fácil. E como eles pensam? Vamos abrir uma igreja. É isso. Vou abrir uma igreja e ou eu mesmo fico à frente, outras pessoas colocam pessoas para ficarem à frente, e o dinheiro que entrar é muito bom, entra muito dinheiro. Aí não estão sendo abertas igrejas, mas empresas. E aí faz tudo aquilo que vai chamar a atenção do povo, porque a intenção não é que as almas sejam salvas e transformadas e alinhadas naquilo que Deus deseja para elas, mas sim que o lugar esteja cheio, porque quanto mais cheio, mais dinheiro entra. Você sabia que existem empresários que financiam igrejas, que são empresas? Eles pegam, investem em uma estrutura muito top, investem em tudo, mídia, tudo, né? Estrutura de som, enfim, tudo. E aí depois contratam um pastor para ficar à frente dessa obra, paga um salário para o pastor, e daquilo que entra, um percentual X é para ele, por empresário, ok? E o resto é só para fazer a manutenção do lugar. Não são igrejas, são empresas. E as pessoas entram e saem na mesma ou piores. Não tem transformação de vida. A presença de Deus não está nestes lugares. O Senhor não se move nestes lugares. Por quê? Porque não foi o Senhor quem plantou estes lugares. Não foi o Senhor quem edificou, quem estabeleceu estes lugares. Por isso ele não tem compromisso nenhum com estes lugares. E aí nesses lugares, eles, por não terem a presença de Deus, o poder de Deus, eles precisam fabricar. E como é que fabricam? Shows, música. Porque música mexe com as emoções.
mexe com os sentimentos das pessoas. Cores, uso da psicologia, as cores, que vão estimular os sentimentos, a iluminação adequada, o fundo musical adequado, que é para levar, o objetivo disso é levar as pessoas levar essas pessoas a um estado de êxtase emocional. Aí também eles se especializam em programação neurolinguística, PNL. Então eles estão aqui falando, pega um trecho da palavra e tudo mais, o resto tudo é abobrinha, e aí no meio desse discurso eles liberam uma palavra de sugestão. Então eles estão o quê? Meio que hipnotizando cada pessoa. E só levanta a mão, a pessoa levanta a mão, baixa a mão, repita comigo. Estão manipulando, mexendo com o consciente, mas principalmente o inconsciente de cada pessoa ali. Claro que alguns são mais suscetíveis, outros são menos, e outros de jeito nenhum. Então eles fabricam a presença de Deus, podemos colocar assim. Aí as pessoas saem, nossa, que culto maravilhoso. Foi nada, só carne e alma. Não teve presença nenhuma do Espírito Santo. E eles estão o quê? Enriquecendo. Eles são tão sugestivos, eles sugerem tanto assim que a pessoa nem percebe. A pessoa vem ao altar e coloca tudo aquilo que tem, entendeu? Fazem desafios, as pessoas aceitam, é uma coisa assim de louco, gente. Sim, mas eles não, eles usam também da sugestão. Eles forçam as pessoas, induzem as pessoas a fazerem aquilo que eles querem. E o que é que eles querem? Dinheiro. Vocês estão entendendo o quão sujo é o sistema? Mas enfim, vamos deixar o sistema para lá nesse momento, amém? Graças a Deus que ainda existem remanescentes, ainda existem homens e mulheres sinceras, homens e mulheres de Deus. Então por que o sacerdote não pode prosperar, não pode enriquecer, não pode ter mais do que o povo? Porque no dia que isso acontecer, o povo, a cidade, o estado, o país e as nações deixam de ser abençoados. Você vai entender, abram comigo em Gênesis capítulo 2, por favor. Eu vou te ensinar aqui o princípio que Deus estabeleceu lá no princípio. Gênesis capítulo 2, vamos ler do verso 8 até o 9. E depois vamos pular para o 15 e vamos até o 17. Beleza? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Gênesis capítulo 2, verso 8, vamos ler. E o Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Pulem para o verso 15, acompanhem comigo até o verso 17. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Ok? Então o que Deus está estabelecendo aqui? Um princípio espiritual. Deus havia criado o homem em sua imagem, segundo a sua semelhança, e nós já entendemos que foi no Espírito, amém? Mas depois ele forma do pó da terra um corpo físico para este homem, e sopra o Espírito que já havia sido criado, que estava dentro dele mesmo, dentro deste boneco de barro, de areia, de pó da terra. E este boneco torna-se uma alma vivente.
Mas Deus, ele planta também um jardim para este homem, faz brotar árvores frutíferas, agradável à vista, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e também a árvore da vida está ali. O que Deus está estabelecendo aqui? Um ambiente, um lugar de provisão. Depois ele pega este homem que havia sido formado, coloca ele no jardim, dá um propósito para ele, que é cultivar e guardar. Nós já entendemos isso, amém? Que é o quê? Trabalhar olhando por aquilo que Deus confiou a ele, ou seja, toda a terra. E o Senhor dá uma ordenança: coma do fruto de todas as árvores que há no jardim. O que Deus está estabelecendo aqui? O princípio de que aquele homem só iria comer daquilo que Deus providenciasse para ele, provesse para ele. O homem só iria comer daquilo que Deus desse para ele. Se ele não comesse, estaria se rebelando contra Deus. Mas no meio de tudo aquilo que ele poderia usufruir, havia uma restrição. Digam restrição. Que era o que? Ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o conhecimento do bem e do mal cabia somente a Deus. Então aquele homem, ele deveria confiar em Deus. Amém? Então este é um princípio espiritual, de que o sacerdote, ele deve comer do que Deus lhe der. Adão foi o primeiro sacerdote. E este princípio, ele não morre. Como diz, princípio é eterno. Ele vai seguindo durante toda a história. E eu vou mostrar para você, inclusive durante a lei. E ele passa pela lei e chega na graça também. Ainda hoje é assim e continuará sendo até tudo ser consumado. Haver novos céus, nova terra. Aleluia! Tudo se fizer novo. Glória a Deus. É por isso que o sacerdote não pode enriquecer. Porque se ele enriquecer, se ele estiver suprido em tudo, no que Deus vai supri-lo? Como Deus irá supri-lo? Se ele já está suprido em tudo. Então, o sacerdote come do que Deus lhe dá. E com o que Deus lhe dá, do que Deus lhe dá, ele abençoa o povo. Ok? Ele abençoa o povo, ele abençoa a sua família. E o povo e a sua família, ou a sua família e o povo, honram a este sacerdote. Sim? E o pastor tem que ter salário? Se eu concordo? Eu vou responder com uma pergunta. Vocês concordam com isso? Tem muitos que não concordam. Acham que o pastor não faz nada. Mas muitos acham que não. Muitos dizem que o pastor tem que trabalhar. Muitos creem nisso. Que o pastor tem que trabalhar, que o pastor não faz nada. Que ser pastor é a coisa mais fácil do mundo. Até o final a gente vai ter a resposta. Pode ser? Então vamos seguindo aqui em nome de Jesus. Então é um ciclo. A bênção, ela tem um ciclo, meus amados. Deus libera sobre o sacerdote. O sacerdote libera sobre o povo, mediante a honra que ele recebe do povo. É um ciclo. Deus libera ao sacerdote, ok? O sacerdote libera ao povo a bênção. O povo prospera e honra a Deus na vida do sacerdote. É um ciclo de bênção. Mas sabe o que é hoje? A desonra. As pessoas desonram os sacerdotes, desonram os homens de Deus. Por quê? Por causa dos que não são. Mas só porque existem os que não são, não quer dizer que os que são deixaram de ser ou de existir, não é?
Mas porque eu tenho dificuldade de identificar, de fato, quem é e quem não é. Está na Bíblia. Mas é porque você pega lá muitas igrejas, muitos pastores, todos em nome de Deus. Então, quando uma pessoa olhar, esse é o Deus, esse é o usado por Deus. Já ensinei qual é a diferença entre o homem usado e o homem de Deus. Não, nós sabemos, as pessoas lá fora. Ah. Não aprendemos isso. Mas elas têm a Bíblia. Não sabe porque não querem. Não é? Somos indesculpáveis, meus amados. Temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, temos uma alta tecnologia chamada smartphone, o iPhone, que acessa diversos conteúdos, mas preferimos olhar, pesquisar qualquer outra coisa do que realmente aquilo que é bom, que vai nos levar a um novo nível espiritual. Então assim, somos indesculpáveis, certo? Então hoje há mais desonra do que honra. É por isso que está essa palhaçada aí, ó. É por isso que muita gente não prospera. É por isso que muita gente não enriquece. É por isso que muita gente não é ativada nos seus ministérios e não alcançam aquilo que Deus já estabeleceu para elas. Passam por essa vida com muita dificuldade, em miséria, em perdas, e no final é salvo? É. Mas quando a gente saca do corpo, meus amados, o nosso espírito descola do nosso corpo, nós vemos de uma forma totalmente ilimitada o mundo espiritual, e nós conseguimos contemplar a grandeza do que é o mundo espiritual e daquilo que poderíamos ter vivido. Mas se sacou do corpo, morreu, já era. Só tem o que? Arrependimento. Aí não dá mais para voltar. Não é? Chegar diante de Deus e falar: ô Deus, você não estava vendo minhas dificuldades? Falou: eu estava vendo, ó, deixei todo esse tesouro para você. Não acessou por quê? Não sabia? Deixei minha palavra, deixei meu espírito, deixei meus servos e minhas servas sinceras que ensinaram a verdade. O que aconteceu? Eu te dou toda a eternidade para você tentar justificar aquilo que é injustificável. Meu Deus, não tem como, ok? Então a bênção, ela tem um ciclo. E é por isso que o sacerdote, ele não pode ser mais do que você. Ele não pode ser mais abençoado do que você é. Eu vou provar isso para você. Sou estranho? Sim ou não? Mas fica até o final. Abra comigo Deuteronômio capítulo 18. Esse princípio, ele entrou no tempo da lei, tornou-se lei. Em Deuteronômio está registrado. Há outros registros, mas este é o que veremos por hora. Nós vamos ler do verso 1 ao 8. Oh meu Deus, glória a Deus, aleluia. Vocês sabiam que a PN começou assim? Deuteronômio capítulo 18. Vamos ler do verso 1 ao 8. Nós começamos sem microfone, sem caixa de som. Era uma caixinha assim, ó, pequenina, que tocava os louvores. Deus é bom demais. E nunca esqueçamos de onde saímos, amém? Vamos lá. Verso 1 diz assim, olha só: os sacerdotes, quem mais? Os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Escute, olhe para mim rapidamente. Aqui o povo já havia entrado na terra prometida. Sim, aquela terra que foi prometida a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Já haviam entrado, depois de todo o processo haviam entrado. E ali Moisés havia separado a herança de cada um. Só que Deus não deu herança. O que significa herança? O que é essa herança, pastor? É o pedaço de terra, o território que cada tribo ela iria ocupar na terra de Canaã.
Amém? Havia um grupo de pessoas que não poderiam ter herança. E estes eram, repita comigo, os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi. Os levitas eram aqueles que nasciam na tribo de Levi. Quem eram os levitas? Os levitas eram aqueles que serviam na casa de Deus. Eram aqueles que cuidavam dos utensílios do templo, eram aqueles que zelavam pela limpeza do templo, eram aqueles que zelavam pela parte estrutural, inclusive faziam a guarda do templo, nesse caso do tabernáculo. Amém? E quando o tabernáculo tinha que se locomover de um lugar para o outro, eles eram responsáveis, somente eles poderiam carregar. Somente, ninguém mais, porque quem tocasse morria. Ok? E os sacerdotes? Sacerdotes eram aqueles que ministravam diante de Deus e diante do povo. E por que esses dois grupos não poderiam ter herança com os demais? Por quê? Porque a herança deles era o Senhor. Porque se eles também tivessem herança, o povo não seria abençoado, o fluxo da bênção seria interrompido. Quem está entendendo aí? Certo? Eles não poderiam. Então, como eles se alimentavam, pastor? De toda a oferta. De toda a oferta queimada que entrava, da parte da herança de cada um. Eram 12 tribos, sim ou não? A tribo de Levi não recebeu herança, então ficou 11. Das 11 tribos, eles recebiam parte. E o texto é mais específico, vamos lá, verso 2: por isso não terão herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como disse a eles. Verso 3: e isto será devido aos sacerdotes pelo povo, daqueles que oferecem um sacrifício, seja boi ou ovelha, e darão ao sacerdote, olha a parte, o ombro e as duas faces e o bucho. Amém ou não amém? Glória a Deus. A ele darás também as primícias do teu grão, do teu vinho e do teu azeite, e a primeira tosquia das tuas ovelhas. A primeira parte, as primeiras sementes, os primeiros frutos que saíam, eram para ser colocados na mão do sacerdote. Sabe o que é isso, igreja? Honra. Mas a honra não era ao homem não, era ao homem de Deus, e Deus que estava recebendo. Pergunto, Deus come bucho? Sim ou não? Come ombro? Deus come sementes? Quem é que come? O homem de Deus e a sua família, irmãos. Isso as pessoas não entendem. Naquela época, já havia resistência para entender, dirá hoje. As pessoas acreditam que o sacerdote, o pastor, enfim, quem está à frente de uma obra, deve se lascar de trabalhar no secular e depois tem que vir e se lascar de trabalhar na igreja. Ainda quer ser curado, ser liberto, ser salvo, prosperar, quer ser abençoado. E o pastor todo queimado do sol, cansado. Pergunto, quando é que ele ora? Quando é que ele jejua? Quando é que ele estuda a palavra de Deus? Quando é que ele tem comunhão com Deus para trazer algo fresco do céu, para derramar sobre o povo? Não tem tempo. É por isso que muitos pastores morrem espiritualmente. Por quê? Porque além de cuidar das coisas do Senhor, tem que se virar nos 30 para sustentar a sua família. Desistem da obra, e é pior. Irmãos, posso falar um segredo aqui para vocês?
uma vez consagrado, tudo dá errado. Se o óleo desceu para cuidar das coisas do Senhor, qualquer coisa que tentar fazer fora disso, dá errado. Mas assim, se não tentar também é ruim, porque não vai prosperar, vai viver miséria, vai viver sendo pisado pelo diabo. Não tem para onde correr. Eu chamo de o estreito de Deus. Você pode glorificar Jesus por isso? Amém ou não amém? Aí quer enriquecer, quer prosperar, quer afundar, e o pastor se lascando, velho. Não tem como. Desonra. Irmãos, posso abrir mais um pouquinho aqui a revelação? Repitam comigo: honra atrai honra, desonra atrai desonra, atrai vergonha também. Tudo aquilo que é enviado volta. Obediência atrai obediência, desobediência atrai desobediência, traição atrai traição, e por aí vai. É a colheita. Volta, uma hora volta. Entendeu? A conta sempre chega. Pode demorar um pouquinho, mas chega. Certo? Vamos seguindo aqui, ó. Porque o Senhor teu Deus o escolheu. Veja, foi Deus quem o escolheu. Não foi ele que se escolheu. Disse assim: estou cansado de trabalhar, para o homem, vou trabalhar para Deus, vou ser pastor. Não dá certo isso. Tem muita gente aí que quer e se tora, se quebra, entendeu? Se arrebenta mesmo assim, terrível. Por quê? Porque não tem capacidade para isso, e a capacidade quem dá é Deus. Então o Senhor Deus o escolheu, dentre todas as tuas tribos, para que ministre no nome do Senhor, ele e os seus filhos para sempre. Só que já é escolhido desde antes de nascer, desde antes de vir para esse mundo. É tudo no Espírito, gente, que acontece. Já vem dentro de cada um. Irmãos, quem tem o propósito de ser rico já vem dentro do Espírito para ser. Quem tem propósito... Ela está falando do dom de ministério, sim ou não? Dom ministerial. Isso, porque existem os dons ministeriais e os dons do Espírito Santo. Você vai aprender na Ruios School, amém? São dons, existem dons, existem dons que Deus dá, dons que Jesus dá e dons que o Espírito Santo dá. Eu não vou entrar nisso. Se você quiser saber mais, Ruios School, amém? Vai abrir na última semana desse mês as matrículas. Que tem ministério. Não. Todo filho de Deus, todo mundo que tem Espírito Santo carrega dons, irmãos. Mas dom de ministério, porque assim, existe o dom e existe o homem dom ou a mulher dom. Quem conhece o dom de profecia? Dom de profecia? Pessoa profetiza, sim ou não? Dom é uma coisa. O homem dom, ele é o profeta. Ele tem os dons de profecia, mas ele tem, além de ter o dom, ele tem um ministério profético, que é totalmente diferente. Talvez ele nunca profetize na vida dele, mas ele é profeta. Amém? Não vou entrar muito nisso, para não causar um conflito na mente. Mas por hora é isso. Tudo é dom de Deus, amados. Para você ser pastor é um dom de Deus. Para você enriquecer é dom de Deus. Salomão tinha um dom de Deus para enriquecer. E até hoje esse dom é dado. Na verdade, é ativado. Há uma graça de Deus para isso. Ok? É assim que o reino de Deus avança. Verso 6: E se um levita vier de alguma das tuas portas,
de todo Israel, onde ele peregrinou, e vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolheu, então ele ministrará no nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos, os levitas que ali ficam de pé diante do Senhor. E eles terão porções iguais para comer, além daquilo que resultar da venda do seu patrimônio. Aleluia! Está falando de um levita que ele saiu do meio de outras tribos, não originalmente da tribo de Levi. Ele quer se tornar um levita, né? Por exemplo, da tribo de Zebulon. Alguém sente seu coração movido a se tornar um levita, ou seja, um servo na casa de Deus. Se ele deseja de todo o coração, ele vai, vende sua herança, entendeu? E aí sim ele vai exercer o ministério. E da mesma forma que os sacerdotes e os levitas que nasceram na tribo de Levi, estes também podem estar se alimentando daquilo que o Senhor lhe dá. 1 Coríntios capítulo 9, abra comigo. Vamos ver agora que isso ultrapassou a barreira da lei. Aleluia! Teve que se tornar lei, que senão o povo não seguia. Mas da graça tornou a ser princípio, amém? Princípio do reino, diga comigo, princípio do reino. É um princípio. Vamos ler do verso 13 até o 14. Está escrito: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo? E que os que esperam no altar são participantes do altar? Assim também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Amém? Esse texto está falando daqueles que servem continuamente na casa de Deus, que foram separados para estarem ministrando diante de Deus e diante do povo. Se eles vivem para fazer isso, eles devem o quê? Ter um retorno disso. Paulo foi mais claro aqui, em Gálatas capítulo 6. Vamos lá? Vocês lembram que o que honra atrai honra e desonra desonra? Você vai ver por quê, Gálatas capítulo 6, do verso 6 ao 8. Está escrito que aquele que está instruído na palavra reparta todas as coisas boas àquele a quem ensina. Você está entendendo? Aquele que aprende com alguém habilitado da parte de Deus deve honrar este que está repartindo. E o texto segue dizendo, olha só, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Geralmente a gente começa a ler dessa parte aqui, não é? Mas tem um verso anterior, antes deste. Verso 8: pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Semeia-se honra, colhe bênção. Semeia-se desonra, colhe maldição. Misericórdia. 1 Timóteo capítulo 5, por favor. Quero fechar esse fundamento aqui para entrarmos um pouquinho mais. 1 Timóteo capítulo 5, vamos ler do verso 17 até o 18. Está escrito: os anciãos, em algumas traduções está escrito os presbíteros, não é isso? Quem encontrou aí? Os presbíteros ou os anciãos que governam bem, sejam dignos com dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e no ensino. Vê que pregar a palavra e ensinar é um trabalho? Ok? Verso 18: porque diz a Escritura: não amordaçarás o boi quando ele pisar o milho, enquanto ele estiver trabalhando, e o trabalhador é digno da sua remuneração. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo aí?
Então aquele que serve no altar, ele tem direito de estar usufruindo de parte do altar, daquilo que vem sobre o altar. Sabe por quê? Senhor, eu vou falar. Eu falo ou não falo, igreja? Só se você quiser saber. Amanhã eu lhe conto, pode ser? Pode ser amanhã? Então tá bom, amanhã eu conto. Vou guardar isso aqui, amanhã eu libero. Você já esteve em um lugar, deixa eu só perguntar para você, você já esteve em um lugar, ou já conheceu pessoas que estão em lugares que são fiéis, dizimam, ofertam, porque a maioria só conhece dízimo e oferta, né? Dizimam e oferta. Não falham nunca, ou quase nunca. E você vê que entra ano e sai ano, continua da mesma forma. Quem já conheceu alguém assim? Ou já foi assim? Meu Deus. Sangue de Jesus tem poder. Aí o dela ela já estava suja com a agiota e queria te sujar para ajudar ela. Meu Deus. Quem quer saber o porquê as pessoas não prosperam? Sabe por quê? Existem duas razões. E pelo menos uma, a maioria por falta de conhecimento ou por realmente rejeitar a verdade, a vontade de Deus, fazem. A primeira é: os próprios sacerdotes, acho que é o chaveiro, né? Os próprios sacerdotes não dizimam e nem ofertam. Ou eles pegam o dízimo do dízimo e ele coloca no altar e ele mesmo come. É o que acontece. Eles não honram alguém, eles honram a si mesmos. Eles estão matando a própria semente. Essa é a primeira. E a segunda, há aqueles que não comem daquilo que é posto no altar. Tem pastores sacerdotes, que eles falam assim: Deus me livre de comer do que é posto nesse altar aqui. Eu prefiro trabalhar e eu mesmo conseguir com o meu suor, o meu ganho. Sabe o que acontece? Ninguém é abençoado. Sabe por quê? Irmãos, todos vocês e todos aqueles que congregam em algum lugar só podem ser abençoados quando o sacerdote se alimentar. Foi Deus que estabeleceu isso. É justo. Não é quando eu falo assim: receba a sua bênção, o Pai, eu libero da bênção do Senhor agora. Não é nesse momento que você é abençoado, não. Quer saber o momento que eu sou abençoado? É quando eu estou comendo aquela pizza gostosa e eu falo: oh, Jesus, obrigado pela vida de cada um dos dizimistas, primiciantes, ofertantes, semeadores desse ministério. É nesse momento que o Pai olha e fala: meu filhão está feliz? Aleluia, eu também estou. Recebam bênção agora, ó. Abre as comportas dos céus e libera das bênçãos. É nesse momento. Agora, quando o sacerdote não come, fala: Deus me livre, todo o povo fica perecendo. Então, pelo menos uma dessas coisas, a maioria, não posso dizer todos, comete. A maioria come e quer mais, né? Come tudo que é no altar, não deixa nada para manutenção e depois tem que falar: ô povo, está precisando disso, para aquilo outro, não é assim? Sangue de Jesus tem poder. Então é isso, irmãos. Essa é a razão. Ok? Olha, Malaquias capítulo 3, por favor. Tem muita gente que pula lá longe quando fala sobre Malaquias, mas percebam, eu fui lá no princípio, vim no Novo Testamento e agora eu vou no Antigo Testamento de novo. Isso é Bíblia ou não é? Não é em todo lugar que você vai ouvir isso não, meus amados. Tem muita gente ferida que entra nas igrejas ou nem quer saber de igreja,
Por conta dessa questão de dízimo, de oferta. Tem uma pergunta que eu tenho certeza que a maioria quer fazer. Dízimo é obrigatório, pastor? Não é? Dízimo é obrigatório, pastor? Já eu respondo. Malaquias capítulo 3, vamos lá. Vamos ver verso 8 ao 12, olha só. Aqui o próprio Deus está falando com o povo. Verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubaram. Mas vocês dizem: em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Vocês são amaldiçoados com uma maldição, pois vocês mesmos me roubastes toda esta nação. É o próprio Deus que está falando. Verso 10: trazei todos os dízimos para o armazém ou a casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. Pergunto: parede come, irmãos? Come ou não come? Então para que tem que trazer alimento? Naquela época tinha que levar alimento. Pergunto: parede gasta, irmãos? Veste? Não? Parede? Paredes? Ah, sim. Mas não come. Então para que levar alimento naquela época? E por que tem que dizimar hoje? Porque parede não come, mas o pastor e a sua família comem. Quando era criança, no interior, você usava da galinha, às vezes até no sítio. Não é? No interior era tudo isso, né? Galinha, frutas. Às vezes acaba naquela. Ele fala que o pastor daquela época não estava lá. E os seus transportes deles, acaba na rua, se alguém chegasse, o pastor se ajudava. Quando era tempo de festa, passava por nada, porque nós tudo aí está aqui no boi. Eu pergunto: tinha alguém pobre nesse lugar? Tinha alguém que a colheita se perdia? Prosperava, né? Agora eu pergunto: por quê? Porque eles eram bons agricultores? Não, por causa da honra. Da honra com o homem de Deus que estava ali naquele lugar, à frente daquela obra. Esse é o segredo. Então, olha só. Vamos aqui o verso 10: trazei todos, digam todos, os dízimos para a casa do tesouro. Amém, até aí. Para que haja alimento na minha casa. O Senhor que está dizendo. E olha só, há uma vírgula. E provai agora com isto. Me provai agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós quantas bênçãos? Que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Tem muita gente que vive correndo atrás de bênçãos. Ei, basta uma, que não vai ter nem espaço para você receber. E o texto vem dizendo: levando os dízimos na casa do tesouro, todos os dízimos. Verso 11: e eu, olha só quem disse, o Senhor disse: eu vou repreender o devorador por causa de vocês, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem irá a vossa videira lançar o seu fruto no campo antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Senhor repreende o devorador. Aqui está falando dos gafanhotos, amém? Dos gafanhotos. Por quê? Porque o salário, ali a moeda de câmbio era fruta, eram animais, não era dinheiro. E o que é devorador hoje? O que é o devorador? É um espírito que age através de pessoas que roubam,
que passam a perna, enganam, que defraudam, que trapaceiam. Você está entendendo? São espíritos. E o próprio Senhor, ele repreende. Verso 12: e todas as nações vos chamarão abençoados. Uau! Pois vocês serão uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Você está vendo o poder que há na honra? É isso que acontece quando nós honramos. Louvado seja Deus. É isso que acontece quando há honra. Lá em 1 Samuel, capítulo 9, do verso 5 ao 8, eu vou só mencionar aqui para você, para seguir, para terminar. Conta que Saul e o seu servo, eles saíram para buscar as jumentas do seu pai, que se perderam. E procurando, de cidade em cidade, não encontrando, Saul disse assim: vamos voltar, porque não encontramos as jumentas do pai, e o pai pode ficar preocupado com nós, ao invés de ficar preocupado com as jumentas agora, pela demora. E aí o servo de Saul disse assim: vejam, nessa cidade há um homem de Deus. O que quer ver na cidade? Um homem de Deus. E disse mais: tudo o que ele diz certamente acontece. Aí Saul disse assim, Saul ainda não era rei, entendam isso. Mas como a gente vai? Os nossos pães acabaram, não temos nada para levar para o homem de Deus. Olha só, olha a preocupação de Saul. Era se havia algo para levar para o homem de Deus. Aí o servo dele disse: eu tenho essas moedas aqui, vamos levar para ele. Foram, perguntaram onde as jumentas estavam, e ele disse certamente, certinho, aonde eles iriam encontrar as jumentas. E assim foi. Por quê? Houve honra. Eles foram abençoados, sim ou não? Encontrar as jumentas. Mas houve honra antes. Houve a honra antes. Amados, o homem e a mulher de Deus, os sacerdotes da casa de Deus, eu falo de sacerdotes verdadeiros, não estou falando de lobos devoradores não, tá? Que se infiltram na casa de Deus se dizendo sacerdotes. Os sacerdotes de verdade são a oportunidade das pessoas serem abençoadas. Quem quer ser abençoado aqui? Os sacerdotes são a oportunidade de vocês serem abençoados. Você está entendendo? Tem muita gente que fica orando: Senhor, eu quero passar no concurso, eu quero um emprego assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero prosperar, eu quero, Senhor, me cura, Senhor, me liberta desse vício, Senhor, fala comigo, Senhor, me mostra quem eu sou, para onde eu devo ir, Senhor, fala comigo, restaura isso, restaura aquilo. Tem muita gente que ora sobre isso, e nada de mal, é bom, tem que orar mesmo, amém? Mas quem aqui sabe como é que Deus vai trazer resposta? Como será que Deus vai responder essas orações? Como é que Deus responde? Através do sacerdote. Escute, quando Deus ele quer responder as tuas orações, quando Deus ele quer te abençoar, quando Deus ele quer te entregar aquilo que você tanto pediu para Ele vai enviar um homem de Deus, uma mulher de Deus próximo a você. Não vai até você, vai próximo a você. Você está entendendo? Sacerdote. Somente quando o sacerdote liberou a palavra. Escute isso, olha aqui para mim rapidamente. Quando você entende, você prospera, amém? Eu entendendo isso, Deus me mostrou um homem de Deus, o bispo Wesley Carvalho. Nunca tinha visto na minha vida, apareceu para mim na minha rede social. Meu coração se alegrou, comecei a investigar ele, ver se realmente era um homem de Deus.
Exatamente. Aí eu falei, Deus vai falar comigo, vai me entregar alguma coisa através da vida desse homem. O que Deus vai fazer? Falar comigo e entregar alguma coisa a mim através da vida daquele homem. Pergunto, esse homem veio aqui na igreja? Esse homem foi na minha casa? Não, ainda não era o tempo, o Senhor falou. Vai chegar a hora. Aí o Senhor testificou no meu coração também, no meu coração da Consa. Ele foi na minha casa? Não. Aonde é que ele estava indo? Na cidade. Em um dia profético. Eu não sou besta. Peguei um envelopinho. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quanto o Senhor quer que eu dê para ele? Para honrar o Senhor na vida dele. Senhor, tanto. Botei tanto. Coloquei dentro da minha Bíblia. Minha esposa queria que eu sentasse na ponta do lado dela. Eu sentei mais ou menos assim no ponto que o Elvis está. E aquela expectativa, eu falei, Deus vai falar comigo, Deus vai fazer alguma coisa. E agora que a minha esposa ficou zangada porque eu não sentei do lado dela, aí que Deus tem que fazer algo assim incrível, porque senão vai ter briga quando chegar em casa. Eu falo mesmo, irmão. De repente o homem começou a liberar palavras, dizia assim, ó, Deus viu o seu propósito, Deus viu os propósitos, todos os propósitos que você fez. Você hoje está no anonimato, mas Deus vai te soprar. Mais ou menos isso. Aí eu olhei para minha mãe, não foi, mãe? Eu falei, mãe, tá falando comigo. De repente ele falou, o moreno ali de branco, levanta. Aí eu, eita Deus. Aí ele falou, estende suas mãos e olha para mim. Aí eu, meu Deus. Foi o final. Aí ele falou assim, posso falar de profeta para profeta? Eita glória. Eu, fala Deus. Ele já estava em pranto, meus amados. Ele falou assim, olha, eu sou o profeta da minha cidade, sou o profeta dessa nação, mas a unção que Deus está trazendo para a sua vida é diferenciada. Uhul! Aleluia! Quando eu entrei aqui eu senti um cheiro de azeite, disse ele, e eu reconheço a unção de um pastor. E eu vejo um terno na tua frente. Eita, eu já estava chorando. E nesse terno está escrito Mateus. Minha vontade foi de me jogar no chão. E, Senhor, meu Deus, esse homem que nem me conhece. Mas Deus me conhece, amém? Deus te conhece. Aquilo que eu tenho desejado dele, que estava desejando dele, ele falou que vai me dar. E como foi que ele falou? Foi através daquele homem, o sacerdote. Está entendendo? E no final, depois de esperar ele orar por todo mundo, naquela imensa fila, peguei, abri a Bíblia e disse assim, ó, eu não te conhecia, você apareceu para mim de repente, Deus mandou eu vir aqui porque Ele quer me entregar algo através da sua vida, e eu trouxe essa oferta de honra. E não é para o seu ministério, é para o Senhor e para a sua esposa desfrutarem. Por favor, ora por mim e pela minha esposa. Quem está entendendo? Irmão, quem entende prospera, irmão. Quem entende prospera. Aleluia. Você está falando com um homem que tem autoridade, porque tem conhecimento e pratica. Aleluia. Em janeiro estou indo para Curitiba. Eu vou buscar uma nova unção, que é essa que o Senhor vai me dar. É lá em Curitiba. Quem crê? Sabe por que eu estou indo buscar? Porque não é para mim, é para nós. Eu estou dizendo que é para nós. Aleluia. Você vai começar a ver aqui, ó, nesse altar, emagrecimento instantâneo. Vai chegar a cabra com um bucho maceto assim, ó, vai ficar chapado. Mulheres magrinhas, homens magrinhos vão ganhar músculo instantaneamente. Pés tortos assim, ó, irão ser alinhados. Olhos, pessoas que usam óculos vão deixar de usar óculos. Pessoas que têm o dente torto assim, ó, vai endireitar. Você está entendendo?
vou viajar mais de 3.000 quilômetros. Mais de 3.000 quilômetros para buscar isso para nós. E eu vou receber através de quem? De sacerdote. Amém? Um sul-coreano que vai estar em Curitiba. Deus me mostrou ele, me confirmou que é para mim ir. Estou indo. É assim, meus amados. É assim. O homem e a mulher de Deus é a oportunidade de sermos abençoados. O homem e a mulher de Deus mais próximos a nós, mais próximo a nós, é a oportunidade de sermos abençoados. Para responder as nossas orações, Ele envia os seus servos. Ele não vem até nós, Ele passa próximo. O sul-coreano, ele não vem aqui não, ele vai em Curitiba, no Paraná. E o que eu tenho que fazer? Ir lá. Você pode aplaudir Jesus por isso? O bispo Wesley, ele não veio aqui, não foi na minha casa, veio na cidade. Fui lá, ainda levei quem dizia, vem. Tem, pode pegar o que você tem que depois que terminar aqui. Não, estou ocupado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Aí tem muita gente, Senhor, me cura, me cura, me cura. Morre enfermo, morre doente, mas não tem coragem de ir até um homem de Deus, a mulher de Deus, e honrá-lo, e pedir, por favor, ora por mim. Tem gente que não tem vergonha de pedir oração, irmão. Acredita num negócio desse? Vai ser curado? Nunca. Vai ser liberto? Nunca. Vai continuar doente, infelizmente. Tem que falar, ó. Esse negócio de ter fé, irmão, quando o homem é de Deus, a mulher é de Deus, só a fé dele basta. Entendeu? A maioria das pessoas são incrédulas, por quê? Porque não vê sinais. Então a gente nem acredita que Deus faz. Creem no médico, creem no remédio que toma, mas não creem no que Deus faz. Buscam a Deus como último recurso, quando os remédios não deram, os médicos não deram mais, certo? E está com a sentença de morte, aí vai buscar Deus. Aí vai lembrar que Deus faz alguma coisa. Irmãos, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar em Deus. A coisa mais simples do mundo. Oh, meu Deus, é um espírito. É um espírito imundo. Fala para ela, olha, mulher, não precisa ter fé não. Falei teu caso para o pastor e ele disse que não precisa que você tenha fé. Só vai e pela fé dele você vai ser curado. Em nome de Jesus. Pode falar. Se ela não quiser vir, eu que não vou atrás, amém? Glória a Deus. Irmão, entra-se então com a honra e o homem de Deus libera da bênção. Preste atenção nisso. A riqueza que o homem de Deus, a mulher de Deus carrega é espiritual e não terrena. Por isso que ele não pode ter riqueza terrena, irmão. Você está entendendo? Né? Mas também não pode viver lascado, né, irmão? Aqui na terra. Vive lascado. Tanto de homem de Deus, mulher de Deus vive lascado aí. Cheio de unção, mas não tem nem arroz nem feijão para comer. Por quê? Desonra. Desonra. Vocês querem ver vocês querem viver um nível de prosperidade, um nível de riqueza que você jamais viu em lugar nenhum? Trate bem o seu pastor, o seu líder. Independente se for eu, se for qualquer um outro. Trate bem ele, honre ele, para você ver. Que Deus vai te pegar assim no colo e dizer assim: essa é das minhas. Entendeu? É que fim. Vou liberar tudo. Vou reter nada. Tá entendendo? Amém? Olha aí. Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus. Amém. Se prepare. Entra-se com a honra
as bênçãos vêm. Viu? No nome de Jesus. Está entendendo? Quando as pessoas entendem, quando o Espírito Santo testifica, é assim que acontece. Não precisa ficar falando, irmão, eu estou precisando disso. Irmãos, vocês nunca vão me ver. Pode escrever isso no caderno de vocês. Diz assim, ó irmãos, estou precisando de dinheiro para isso, para aquilo outro. Vocês não vão me ver para isso. Eu prefiro tirar do que eu não tenho, ou do pouco que tenho, do que ficar falando isso. Fica, eu preciso de dinheiro para fazer isso e aquilo outro. Não. Se foi Deus que me chamou, Ele vai pagar de alguma forma. E se o povo que está comigo não paga, Deus envia de longe. Só essa semana Deus já enviou dinheiro entrando, a glória dele. Aí o povo lá de fora é abençoado, de outra igreja é abençoado, e o da igreja fica tudo assim. Aí depois faz esse pastor, não é de Deus não é bênção não. Se eu disser o que não é de Deus, não é de bênção. Irmãos, vamos fechar com isso. Lá em 1 Reis, capítulo 17, 1, 24, eu não vou ler tudo, não vou ler nada, na verdade. Você vai lembrar dessa história? Que Elias chegou diante do rei Acabe e do seu reino e disse assim, sob minha palavra, não choverá. Os céus não liberarão mais orvalho durante tanto tempo, 7 anos, né? E aí veio a ele a palavra do Senhor, ao profeta Elias, e disse assim, vá para Querite, e ali eu vou te sustentar. Preste atenção nisso. O que foi que eu falei no início? Que o homem de Deus, a mulher de Deus se alimentam daquilo que Deus dá, não é? Deus enviava corvos pela manhã e pela noite, trazendo pão e carne fresca. Não vai dar nenhum glória não, irmão? Deus estava sustentando o seu profeta. Então ele comia pão, comia carne e ainda bebia água fresca que saía do ribeiro. Glória a Deus. É assim que o homem de Deus vive. É assim que Deus escolheu para que o homem e a mulher de Deus vivam. Mas chegou um momento que o riacho secou, porque não chovia, né? Então o riacho secou. E veio novamente a palavra de Deus a Elias e disse assim, vá a um lugar chamado Serepta, porque eu separei uma viúva para te sustentar. Imaginem que cada um de vocês são Elias aí. Você ia ficar feliz ou triste? Cara, secou o riacho, mas Deus já separou uma viúva, com certeza deve ser rica. Aleluia, Deus, obrigado. Deve ter muito dinheiro, né? O maridão deixou muitas posses e ela vai me sustentar. Vou tirar a barriga da miséria. Deve ter pensado Elias. Chegou em Serepta. Quem ele encontra? A viúva. Sabe como? Agachada. Fazendo o quê? Pegando gravetos. Para o quê? Para preparar um bolo. Coisa boa, né? Chegar e já ia fazer comida para ele. Diga, mas essa viúva só tinha um punhado de farinha e um restinho de azeite. Ele pediu água. Ele só pediu água, a mulher já foi lamentando, dizendo, meu Senhor, a tua serva estava aqui catando gravetos para fazer um pequeno bolo para mim e para o meu filho, para que nós comamos e em seguida morramos. Seria a última refeição, gente. Diga, Deus é engraçado. Muito engraçado. Como assim? Deus tira um homem lá da beira do riacho, estava sendo sustentado pelos corvos, Deus estava sustentando ele através dos corvos, e leva para uma viúva mais ferrada do que ele. Faz sentido esse negócio? Oi? Só para aquele dia? Não, era o resto. Era o último, estava acabando já. E olha só, era tão séria a situação ali, tão escassa, que os habitantes já estavam matando seus próprios filhos para comerem. Canibalismo, irmão. Quem sabia disso? Imagine você nessa situação, o que você faria? Deus, pelo amor de Deus. Eu vou falar, Jesus, eu vou falar tudo. Irmão, vocês vão ficar ofendidos, não?
Tem certeza? Mesma coisa se eu falar assim, abre o ministério e você vai viver do ministério. Vai chegar um tempo que você vai viver do ministério. Aí você vê as pessoas chegando desempregadas, pessoas problemas emocionais, doentes. Tinha uma que há 5 anos não podia arrumar um emprego decente, sabe? Era auxiliada por alguém. Senhor, é assim que você vai me sustentar? Diga, Deus é engraçado. Quem tem dinheiro não quer entrar. Quem tem dinheiro vem, é curado e vai embora. E nem diz que é feio ou bonito. Dá desculpa, não, eu tenho a minha igreja. Então por que não foi curado lá? Dá vontade de falar isso, a gente não fala amém, só pensa e ora, meu Deus, né? Deus é engraçado. A mesma coisa aconteceu com Elias. A mesma coisa que aconteceu com Elias acontece comigo e com Afonso. Senhor, cadê os reis que o Senhor falou? Aqueles que têm riquezas que vão colocar na nossa mão, que vai ser tanto e tanto e tanto. Preste atenção nisso. Deus enviou Elias para aquele lugar. Não foi para mudar a situação de Elias, foi para mudar a situação da viúva. Você está entendendo? Não era Elias que necessitava de socorro, era a viúva que necessitava de socorro. E a viúva tinha um filho, então tinha um órfão. Deus estava enviando provisão, providência para a viúva e para o seu órfão. Quem pode dizer obrigado, Jesus? A mesma coisa Deus está fazendo aqui. As viúvas, os órfãos, aqueles que não têm muita condição, que têm pouca condição. Providência para vocês. Aquela mulher e eu somos providência de Deus para vocês. Sabe o que aconteceu? Preste atenção agora. Agora vai ficar forte. Olha para o seu irmão e diga, vai ficar forte. E é para terminar. A mulher ia fazer um pequeno bolo, sim ou não? Para ela e para o filho, não foi? Sabe o que o profeta disse? Vai, prepara o bolo, traz para mim comer. E depois tu te vira para comer o seu filho, alguma coisa. Você está entendendo? Parece justo ou injusto? Não é? Que profeta é esse? Se fosse nos dias de hoje, né? Ia dar cadeia, né? Ia dar cadeia. Mas era pequeno o bolo. Um pedacinho pequeno. Se fosse dos dias de hoje, ia dar cadeia. É a própria dúvida que se levantar e ter força. Não é? Fascista, terrorista, ladrão, tira a mão do meu bolso, tira a mão do meu bolo, né? Mas não era justo, era super justo. Sabe por quê? Porque a honra iria trazer a bênção. E o que aquela mulher tinha para honrar ele? Só aquele bolo. Só o bolo. Quando ela foi com amor, com carinho, preste atenção nisso, com amor, carinho, cuidado, não foi de qualquer jeito não. Ela preparou o bolo, serviu o homem de Deus. O homem de Deus comeu. Veio a palavra de Deus ao homem de Deus e disse assim, ó: até que chova, não faltará azeite no vaso e nem farinha na panela. Faltou? A honra vem e a bênção é liberada. A honra vem e a bênção é liberada. É assim que acontece. Se Elias tivesse suprido, continuasse sendo suprido por Deus ali, aquela viúva teria morrido juntamente com seu filho. Você está entendendo? Meu Deus, isso é muito sério. Aquela mulher investiu no homem de Deus, investiu em Elias. Sabe o que Deus fez? Investiu nela e no seu filho.
Mas não para por aí não. Diga, não para por aí não. Diga, não foi só isso. Aconteceu que o filho dela deu uma dor de cabeça imensa. O filho dela ficou enfermo, prestes a morrer. E sabe o que a mulher foi falar? Homem de Deus, por favor, ore pelo meu filho. Não. Ela falou assim: que mal te fiz eu, para que você viesse ao meu teto e por sua causa o meu filho morresse. Você está entendendo? Ela culpou o homem de Deus. Ela culpou. Sabe o que ele fez? Subiu ao quarto do garoto, orou a Deus, se inclinou 3 vezes ao chão. Quantas vezes? E orou. Deus ouviu a oração de Elias e a alma do garoto voltou para o corpo. Você vai nem aplaudir Jesus, não? Aquela viúva poderia se desesperar, arrancar o cabelo da cabeça. Deus não ia ouvir, não ia responder. Mas quando o homem de Deus orou, Deus ouviu e atendeu. Você está entendendo? E sabe o que aquela mulher ela fez? Adorou a Deus e disse assim: agora eu sei que você é um homem de Deus, que tudo aquilo que você pede a Deus, Deus responde. Deus responde. Quem pode dizer obrigado, Jesus? Hoje as pessoas querem investir em Bitcoin, né? Querem investir em empresas, querem investir no tesouro, querem investir em várias coisas. Deixa eu te falar, em tudo isso você corre risco de perder. Hoje você pode ganhar, mas amanhã você perde. Eu conheço a história de um rapaz que ele começou sozinho a fazer milhões no quarto dele, daqui de Boa Vista, fez milhões. Eu acho que era investimento. Trader, não tem os traders? Eles estudam o mercado financeiro e quando cai, quando sobe, e disso ele fez bilhões. Pegou uma grana emprestada e investiu, fez bilhões. Sabe o que aconteceu? Ele ficou tão viciado, tão faturado, não teve domínio próprio, faltou o fruto do Espírito. Cristão, tá? Perdeu tudo. Perdeu o que tinha ganho, perdeu o que tinha emprestado e ficou devendo às pessoas. Sabe o que aquele rapaz tentou? Suicídio. Porque ele entrou em desespero. Não, mas tentou, tomou veneno, quase foi. Ei, todos esses investimentos terrenos, uma hora você perde. Mas deixa eu falar, existe uma fonte que quanto mais você investe, mais você recebe e você nunca perde. Essa fonte se chama homem e mulher de Deus. Estou lhe falando. Só valoriza o teu investimento. Só valoriza aquilo que você investe. O homem de Deus, a mulher de Deus é a melhor fonte para se investir. E todos vocês, essa cidade, esse estado, tem a oportunidade de investir naquilo que Deus quer fazer. Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Esse é o segredo. Por isso que eu não posso enriquecer. Não posso ter mais do que vocês. Porque no dia que eu for, todos vocês deixam de ser abençoados. Enquanto houver uma necessidade, enquanto houver necessidade na minha vida, na vida da minha esposa, é a oportunidade de cada um de vocês serem abençoados. Enquanto houver uma necessidade nesta embaixada do Rei, que se chama Avivamento para as Nações, enquanto houver alguma coisa para investir, enquanto houver um planejamento para aplicar, enquanto houver projeto de Deus sendo liberado para essa cidade, há oportunidade de você prosperar, enriquecer, avançar, ser curado, ser liberto, ser salvo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Tá respondido? Aí eu pergunto, aí a pergunta da Irmandade. Pastor, se eu concordo, né, que o pastor receba salário? Não concordo. Porque salário é muito limitado. Eu concordo que o pastor seja honrado, que a esposa do pastor seja honrada. E para honra não há limites. Se diz assim, tem pastor aí que fala assim, igrejas, né, são principalmente as históricas, precisa de um pastor para assumir o ministério e cuidar do ministério. Salário, 10 mil reais. É limitado, irmão. O pastor recebe 10 mil reais e aí? E aí? Mas 10 mil reais é muito, pastor. Está entendendo? Mas limita o povo. Aí o povo pensa assim, presta atenção, já vi isso acontecer. O povo pensa assim, o pastor já recebe salário mesmo, não precisa de nada. Aí sabe o que começa a fazer? Eu vou dar meu dízimo para aquela igreja pobrezinha ali, Eu vou dar eu vou ofertar naquela igreja simplesinha ali, porque eles são simples, porque o pastor não precisa, o pastor já está bem, a esposa do pastor já está bem, a igreja já está grande, já está bem estruturada, tem de tudo. Sabe o que acontece? O céu se fecha para cada um destes que fazem isso. Sabe por quê? Porque está desonrando o pastor. Quer honrar a igrejinha simples? Se muda para lá. Pronto. Não é? Vai honrar lá. Agora, se vai prosperar, eu não sei. Se vai ser curado, não sei também. Se vai ser liberto, não sei, tão pouco sei. Você está entendendo? Eu digo isso porque é real, gente. Pessoas fazem isso, já tentaram fazer isso comigo. Vou trazer aqui na sua igrejinha que está começando. Igrejinha? 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 Meu Deus! Tem irmão, e toda vez ela manda um áudio. Ô pastor, ô meu irmão, Pai Senhor, como é que você está? Como é que está a nossa igrejinha? Igrejinha. Eu fico igrejinha. Igrejinha, lavando você, igrejinha. Igrejinha, tomando banho, igrejinha. Irmão, nós determinamos o quanto nós queremos ser abençoados. Aquela mulher chama de igrejinha. Ela me chama de Mateus. Eu vou falar, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Mateus não faz nada aqui. Mateus não faz nada aqui. Isso é uma outra revelação. Se você chegar e falar assim, Mateus, ora por mim, eu vou orar, você não é curado. Está entendendo? Repita comigo. A unção que você honra é a unção que você recebe. Se você me chama de Mateus, você está honrando o quê? Mateus é unção? Mas se você me chama de profeta Mateus, você está honrando o que unção? A unção profética. Então Deus vai me usar para falar na sua vida. Vai revelar até o RG. Se você me chama de pastor Mateus, Deus vai me usar para curar suas feridas emocionais e dar tudo do teu corpo. Se você me chama de apóstolo Mateus, Deus vai liberar riquezas e honras sobre a tua vida. Se você me chama de mestre Mateus, você vai receber sabedoria de Deus. Se você me chama de evangelista Mateus, você vai receber. Toda vez que chegava diante de Jesus, mestre, Jesus entregava um ensino. Toda vez que diziam Rabi, que é mestre, entregava o ensino. Toda vez que diziam Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, olhos de cegos eram abertos, paralíticos eram curados. A unção que você honra é a unção que você recebe. Você está entendendo? E você determina o tamanho, o quanto você quer receber. Da mesma forma, se você honra pouco, você vai receber muito, ou não? Pouco. Se honra médio? Médio. Se honra muito? Muito. É por isso que alguns prosperam mais que outros. É por isso que alguns têm mais acesso do que outros. Pastor tem favoritos. Não, irmão. Pastor não tem favoritos, nem Deus tem favoritos. Mas aqueles que honram a Deus, o que Deus faz? Dá prioridade. Você pode aplaudir Jesus? Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos.
Agradeça ao Senhor por essa revelação tão maravilhosa, que eu tenho certeza que traz transformação, irmãos. Traz transformação. Quando eu entendi isso, imediatamente eu comecei a praticar. Hoje eu tenho um sacerdote. O nome do meu sacerdote atual é Apóstolo Mateus Eduardo. E o nome da sua esposa é Apóstola Kathleen Lohane. E tudo que vem na minha vida, tudo, irmãos, até 50 reais, 5 reais que entra na minha vida, eu tiro primícia, dízimo e oferta e eu mando para eles. Mas pastor, é só 5 reais, espera acumular. Eu não sou besta, eu não sou bobo, eu não dei. Se eu entendo, eu tenho que praticar para sair na frente, irmãos. Entendeu? E quem está vendo? Quem é que está vendo? O homem? Quem é que sabia disso? Só minha esposa e minha mãe, talvez. Ninguém precisa saber. Estou falando aqui no altar por quê? Porque se eu não falar, vocês não vão saber. Tipo, será que meu pastor primicia? Será que meu pastor dizima? Será que meu pastor oferta? Com certeza. Sabe por quê? Porque no dia que eu deixar de fazer todas essas coisas, não vai adiantar você primiciar, dizimar, nem ofertar na minha vida, porque não vou ter nada para oferecer. Amém ou não amém? Aleluia! Então a bênção ela vem descendo, irmãos. É por isso que a gente fala e as coisas acontecem no nome de Jesus, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus. Santo é o teu nome, bendito seja o teu nome. A glória é tua, a honra é tua e o louvor é teu, Pai. Sim, Senhor. A minha oração continua sendo esta: que o meu teto seja o chão de cada um dos discípulos e cada um daqueles que virão a ser futuros discípulos, em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam grandes, prosperem, avancem, abundem, superabundem. Que tenham, Senhor, a fé do Senhor, a ousadia, Pai, e a fidelidade para serem fiéis no pouquinho. Porque ninguém recebe muito do dia para a noite. O Senhor nos prova no pouquinho. Eu falo, Senhor, eu comecei enviando para eles, meus amados, para os nossos sacerdotes, 10 reais, 20 reais, que era o valor que dava da primícia, do dízimo e da oferta. Foram tempos bem difíceis. Mas o Senhor, Ele foi prosperando. E hoje eu chego a enviar 300, 500, 600 reais. Você está entendendo? Eu estou falando de primícia, dízimo e oferta. A somatória desses. Então o que houve aqui? Deus liberou da sua bênção, mas antes Ele me provou no pouquinho. E o Senhor nessa noite Ele nos diz: todo aquele que é fiel no pouco, ele vai ser colocado sobre o muito, porque eu os colocarei. Porque eu tenho certeza que da mesma forma que foram fiéis no pouquinho, serão no muito também. E aqueles que forem fiéis no pouco, jamais serão colocados no muito, sobre o muito. Porque se não demonstram fidelidade no pouco, não demonstrarão de maneira nenhuma fidelidade no muito. Então, que nós fiquemos com esta palavra nesta sexta noite profética, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O altar está aberto para você que quer ser abençoado. Fique à vontade, em nome de Jesus. Amém?